Lázaro, Gabriele Sena, da Identidade Corintiana. Gostaria de uma leitura sobre a substituição no intervalo que resultou na entrada do Juliano e, se me permite, uma avaliação da partida. Boa noite, Gabriele. Vamos lá, vou começar a avaliação e entro já na mudança do intervalo. Um jogo contra um adversário que, no primeiro minuto, já marca na primeira oportunidade. E quando isso acontece, você fica ali uns 5 minutos até se recuperar, e foi o que aconteceu. Sofremos mais 1, 2 finalizações aí nesses primeiros 10 minutos de jogo, até o time começar a retomar a sintonia de jogo, e aí foi crescendo. Pouco a pouco, na primeira parte, já foi colocando volume, ficando com a bola, circulando, criando, alternando lados, criando finalizações, colocando o goleiro adversário para trabalhar, tendo volume, bolas paradas, enfim, algumas finalizações em bola parada também. E chegou no empate no final do primeiro tempo, ali, merecidamente, né? E o que a gente... Já alteração no primeiro tempo também, numa parte ali final de primeiro tempo, enfim, também altera um pouco. E aí, no intervalo, entendíamos que estávamos ficando com a bola, construindo no campo de ataque a entrada do Juliano, para ter um jogador que ajudasse na organização, num passe, numa possibilidade ali que estávamos construindo bem pelo lado direito, e a entrada dele surtiu efeito, participou também da jogada do gol, deu o cruzamento, enfim, meia assistência dele, meia do Yuri ali no lance do segundo gol. Time bem, vira o jogo, e aí depois aí vai entrando num contexto de jogo de um adversário que aí passa a não ter mais muito peso no jogo, assim, começa a jogar para frente, colocar jogadores numa última linha, colocar os laterais projetados e cruzar muitas bolas na área. É um time muito forte nesse sentido. O atacante, tanto o Nicolas Careca, depois o Gênison entrando, enfim, jogadores com boa disputa na área, com outros próximos por uma segunda bola, e vai te colocando numa dificuldade de jogo ali. E é importantíssimo o espírito da equipe, a competição, entender esse momento também, um time aguerrido, entrando no espírito, no clima, o estádio ajudando nessa energia nesse momento e conseguindo um resultado importantíssimo, importante vencer, vai dando confiança e a gente vai evoluindo e com vitórias sempre muito melhor. Fernando, boa noite. Rafael Esgrides, Energia 97. Eu sei que você já falou bastante sobre plano de jogo, né, nas primeiras coletivas, né, a mudança, né, que o Corinthians sempre jogou com 2 extremos e um centroavante, e agora joga num 4-4-2 mais losango no meio campo. Queria que você falasse um pouquinho dessa mudança, porque o Adson sempre jogou aberto pelo flanco, o Romero na outra passagem jogou aberto pelo flanco, e agora eles jogam mais centralizados. Você acha que pode mudar esse plano de jogo em algum momento, passadas aí 4 rodadas? Já é o momento de pensar em outro esquema tático? Como é que você pensa o plano de jogo passada boa parte da primeira fase, né? Tá, boa noite, Rafael. Na verdade, assim, a gente tem tido, né, foram 4 jogos, nem todos foram no 4-4-2 losango. A gente trabalha também o 4-3-3 e, inclusive, durante os jogos, e hoje também, no momento, trouxemos 2 jogadores pelo lado e voltamos a um 4-3-3, faz parte do nosso plano de jogo. As 2 circunstâncias, entendemos o que uma traz e o que a outra traz de benefício. O Adson, na verdade, é um meia de origem, fez toda a sua base como meia interior, é um jogador de dentro, sempre foi. Depois, na subida para o profissional, para encontrar melhor os espaços, o atleta maturando, acabou jogando mais vezes pelo lado de campo, mas que tem total domínio da função por dentro e também participa muito, é um atleta dinâmico que aparece pelo lado e tem nos ajudado a defender pelo lado, enfim, nesse aspecto ele está totalmente incorporado. O Romero, um atleta que também já jogou muito por dentro, com 2 atacantes, no São Lourenço, na seleção paraguaia, em vários outros momentos no México, tem essa capacidade e também pelo lado. E o Romero jogou praticamente, quando entrou, pelo lado nos jogos.
né? O jogo passado, onde ele foi titular, foi pelo lado. Hoje, quando ele entrou, a gente estava no momento já dele defender e jogar e contra-atacar pelo lado e ter a bola. E quando a gente teve a bola, ele pelo lado. Então, não é que ele veio para uma outra função diferente do que ele já estava acostumado. Tá? E o Watson também da mesma forma. Fernando, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. O Fernando, você tomou um gol com 1 minuto de jogo, né, jogando em casa, contra um time teoricamente menor, e o Guarani só tinha tomado um gol, né, em 3 rodadas até agora. E não bateu o desespero. Eu já ouvi vários técnicos falarem assim, o gol nos desestruturou psicologicamente e tal. E o Corinthians continuou sendo pragmático, né? Continuou utilizando aquilo que provavelmente vocês treinaram durante a semana até conseguir a virada. Você deve isso à experiência de vários jogadores da sua equipe? A que você deve esse pragmatismo da sua equipe? Boa noite, Belo. Tudo bom? Na verdade é isso, né? Você inicia o jogo e no primeiro minuto toma um gol, né? É comum acontecer isso da equipe poder se desestruturar, e a gente conseguiu absorver rapidamente o golpe, né? Ainda teve 1, 2 finalizações aí na sequência, o outro time percebe e tenta aproveitar esse momento, e a equipe conseguiu suportar bem e logo, com 10 minutos, já estava inteira no jogo. É um risco nesse momento você querer acelerar demais, a gente conseguiu ter a calma, a paciência de construir, de permanecer dentro da ideia do que a gente tinha projetado para o jogo. E aí foi crescendo, foi criando situações, foi finalizando, foi gerando oportunidades e, no final do primeiro tempo, né, merecidamente chegou ao empate. Eu vejo que é um ponto que a equipe está adquirindo, que já tem também, claro, dos atletas entenderem isso, e eles estão pegando a ideia e entendendo que, independente da circunstância do jogo, manter dentro disso é o que vai nos colocar mais perto de estar bem, de criar situações, de criar possibilidades, e a equipe se manteve nisso e merecidamente conseguiu buscar o resultado, reverter uma situação adversa logo no primeiro minuto. Lázaro, tudo bem? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. No próximo fim de semana você já tem um clássico pela frente, o primeiro da temporada, e hoje você provavelmente perdeu 2 jogadores importantes por conta de lesão e jogadores que não tiveram reforços nesse setor do campo, pensando para a sequência da temporada. O quanto te preocupa a ausência de Maicon e Cantígio, possivelmente, e um retorno do Fausto Vera para o clássico? Boa noite, Bruno. Na verdade, a gente ainda vai ter essa avaliação mais clara, né, tanto dos atletas que infelizmente deixaram o campo hoje, sentindo. Aparentemente nada mais preocupante, assim, vamos avaliar, aguardar, dar o tempo das coisas, e também na questão do Fausto, tem evoluído bem, já tem feito treinamentos, participado com a equipe, está num processo de recuperação de um pisão, né, de um trauma que teve no jogo, e está retornando. É uma posição que a gente tem atletas no nosso elenco, enfim, é claro que às vezes num momento curto você perder 1, 2, 3 em qualquer posição vai te fazer falta, não tem como você prever isso, mas a gente tem possibilidades, tem opções para trabalhar. O Rony tem entrado muito bem em todos os jogos, é um atleta de total confiança, enfim, que entende bem as funções que ele precisa exercer, tanto num plano mais atrasado quanto num plano um pouco mais à frente. É um atleta que tem, desde a pré-temporada, feito muitas coisas positivas e tem entrado bem nos jogos, e outras possibilidades que a gente vai trabalhar aí, aguardando, claro, como eu te falei, né, o andar das coisas no seu tempo. Boa noite, Lázaro. Vitor Reves Guedes, Central do Timão. Lázaro, né, no próximo fim de semana, um clássico contra o São Paulo, um jogo difícil. Como trabalhar a mente dos jogadores para melhorar o desempenho fora de casa, justamente num clássico, né, num jogo que vai ser extremamente difícil para o Corinthians? Boa noite, Vitor. A gente já tem feito isso, né? A gente já tem buscado, já temos conversado nesse sentido da equipe, e é natural, assim, nesse início e até pelos ajustes, pelos curtos espaços de tempo,
essas oscilações, enfim, e nos jogos fora de casa, às vezes acaba aparecendo um pouco mais, mas a gente já tem discutido sobre isso, entendido o que a gente precisa como equipe para objetivos que a gente almeja, dar um passo fora de casa, de um equilíbrio maior, de uma performance mais próxima do que a gente tem tido em casa, é consenso de todos, os atletas também entendem isso, e eu acho que naturalmente a gente vai evoluindo nesse sentido ao longo de uma temporada que está iniciando, que iniciou de uma forma bem dinâmica nesse curto espaço de tempo, e a gente vai buscar evoluir nisso, é uma coisa que a gente tem claro e os atletas também. Boa noite, Lázaro. Matheus Poggioli, parabéns pela vitória de hoje. Só aproveitando a menção do amigo e também contextualizando aqui, hoje você não tinha à disposição Fausto Vera e Paulinho, e no meio do jogo perdeu o Maicon e o Cantígio. Para trazer também outras informações da última semana, o Corinthians chegou a sondar o Matheus Pereira e também o nome de Felipe Coutinho. A pergunta é simples, Fernando Lázaro espera por mais alguém ou o atual elenco do Corinthians dá para suprir a temporada? Boa noite, Matheus. É uma coisa que eu até já falei em um outro momento, é uma coisa que a gente traçou, a gente tem um elenco com boas opções, e o clube vai sempre que possível buscar incrementar em termos de qualidade em todas as posições que surgirem, e que a gente tem buscado algumas coisas que a gente sabe, o que a gente tem no nosso grupo, aonde a gente pode e precisa buscar alguma opção, mas a gente tem um elenco que tem condições de suprir as nossas necessidades, mesmo com essas ausências, a gente tem conseguido, né, pontualmente sobrecarregando um setor no momento inicial da temporada, a gente tem conseguido ter opções para fazer os jogos bem e com qualidade. Essa força do grupo, como eu estava citando, o Rony, o Juliano também joga ali e já fez isso e já entrou no jogo. Enfim, a gente tem várias possibilidades. O Matheus Araújo subindo e se soltando ali no dia a dia, como outros jovens ali da base, também é um jogador de grande potencial, que é do setor. Enfim, a gente tem outras opções no nosso elenco para isso. Feito, Matheus. Boa noite, Fernando Lázaro, Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Lógico, considerando que ainda vai haver avaliação sobre os atletas, mas sobre o campo, o Corinthians dá algumas oportunidades ali no meio-campo por dentro. O quanto isso te preocupa, né, esse encaixe na marcação, visto que o São Paulo é um time muito intenso. Se você cogita o Rony jogar nessa partida de domingo já como titular, e também o peso desse clássico, visto que o Corinthians ano passado não venceu os grandes da capital e há algum tempo já não vence lá no Morumbi, se isso afeta para você de alguma forma. Obrigado. Boa noite. Na verdade, assim, não tenho como antecipar, são coisas que a gente tem que esperar e ver como vai ser a evolução. Temos 4, 5 dias até o jogo, temos opções para montar o nosso time e vamos aguardar por elas até o último momento. Em relação a essa composição por dentro ali do meio campo, enfim, as opções, e temos ali no nosso elenco peças para isso. Em relação à importância do clássico, a gente sabe bem o que representa o jogo, um clássico, enfim. O que eu acho, assim, e a gente tem os nossos objetivos, e em relação aos clássicos também, a gente ficar trazendo muitas coisas das temporadas anteriores não é o nosso principal objetivo em outros sentidos. A gente tem a nossa visão em relação a jogos fora, em relação aos clássicos, e estamos colocando isso com os atletas, mas não podemos superdimensionar por questões de temporadas anteriores. Enfim, esse grupo está construindo e vai construir os seus resultados. A gente tem colocado isso. Nós estamos com clareza da importância dos clássicos, dos jogos fora, e estamos buscando construir o nosso aproveitamento em relação a essas coisas, sem ficar muito preocupado em relação a coisas anteriores que não temos, né, como alterar. Fernando, boa noite. Marina Buffon, da Gazeta Esportiva. Parabéns pela vitória. Ofensivamente, o Corinthians tem se mostrado bastante distribuído, bastante funcionando, né? Mas defensivamente, hoje a gente viu alguns problemas ali que têm se repetido em alguns jogos, né? Como trabalhar para que esses erros defensivos sejam eles individuais de alguns jogadores ou até coletivos, né? Meio que voltando para marcar um pouco de uma forma até, eu não gostaria de usar essa palavra, um pouco desesperada em alguns momentos. Como trabalhar para que isso não se repita contra um adversário, por exemplo, como São Paulo, no próximo final de semana? Obrigada. Boa noite, Marina.
Temos buscado esse equilíbrio. Foi o tema do que a gente tratou na semana e a gente, entendendo isso, é um ajuste, é uma ideia que está sendo inserida, enfim, e traz, por um lado, alguns aspectos na parte ofensiva que impactam também, principalmente em transições, em momentos da perda de bola, para a gente estar entendendo bem os espaços, as coberturas, enfim, e a gente está buscando esse equilíbrio, é isso que a gente tem tratado. É claro que o jogo, como eu falei no começo ali, você toma o primeiro gol no primeiro lance e depois você sofre 2, 3 finalizações por conta disso, e depois, num segundo momento, parte final de jogo, com o resultado a favor, o adversário começa a colocar uma quantidade maior de atletas, jogar a bola para a área, brigar por uma segunda bola, atletas com peso na área de cabeceio, com força nessa situação de jogo, e também te gera mais algumas outras finalizações. Mas é uma coisa que a gente tem buscado esse ajuste, é uma sintonia que vai e ocorrendo com o tempo, e sabemos que temos que evoluir nesse sentido, estamos buscando e estamos tratando situações nessa linha para equilibrar melhor todas as fases do jogo. Boa noite, Lázaro. Gustavo Manfred, da Bate-Fundo Esportivo. E eu gostaria de falar um pouquinho dos 2 gols do Corinthians na noite de hoje, que se iniciaram e concluíram de inversões de jogada pelo ataque. Tanto no primeiro gol, quando teve uma virada de jogo do lado direito, até achar Renato Augusto do lado esquerdo, para fazer o cruzamento para o Roger Guedes concluir, como no segundo gol, onde, pelo lado direito, o Juliano fez o cruzamento, teve a casquinha do Yuri Alberto para chegar no lateral esquerdo, Fábio Santos concluir de cabeça. Essa variação no ataque é um dos artifícios para o Corinthians de 2023? Boa noite, Gustavo. É uma possibilidade que temos trabalhado, tem acontecido e tem acontecido bem, né, em determinados momentos dos jogos. É uma característica que a equipe tem, é uma qualidade tanto na chegada de atletas como na circulação de bola. Então, é uma busca que a gente tem, faz parte da ideia de jogo, que é mais ampla, mas isso é uma das etapas e tem surtido bons resultados aí logo no início de temporada. Boa noite, Lázaro, tudo bem? Murilo Souza, Portal Timão na Veia. Lázaro, eu gostaria de saber se existe um plano estipulado para que o Romero entre em campo gradativamente, por conta da parte física ou até a ambientação. E quando que nós poderíamos ver o Paulinho de volta à disposição ao Corinthians? Boa noite. Vamos lá, o Romero tem entrado já, e é claro, dentro desse início de temporada, o atleta, infelizmente, na pré-temporada perdeu algumas sessões de treinamento por um pequeno trauma ali, uma disputa, e perdeu dias ali que nesse início de temporada acaba atrasando um pouco e logo retomou. É um atleta que tem um perfil competitivo alto e isso compensa também, é uma característica do atleta já, e ele vem aos poucos entrando e ganhando minutos, conseguiu fazer no jogo anterior, suportar bem um tempo mais longo, e ele está numa crescente, assim como todo o elenco, e tem entrado de acordo com as necessidades e tem suprido bem. É um atleta que, tanto no jogo passado como nesse jogo, traz uma característica importante para a equipe, e ofensivamente ele é um atleta que chega, que te dá peso na área, que tem finalização e vai se soltando naturalmente no transcurso, na melhora na temporada, e suportando melhor fazer um alto volume no jogo de minutos. Em relação... Desculpa, me fugiu a segunda. Do Paulinho. O Paulinho a gente tinha colocado já e o cronograma dele segue o mesmo, né, de 2 a 3 semanas, como a gente tinha colocado ali inicial. Tem treinado, tem evoluído, a gente sempre com essa margem de segurança nessa evolução para não apressar. É uma lesão que ele fez uma excelente recuperação e está seguindo o cronograma que a gente estabeleceu desde o início ali e vai ser respeitado. Lázaro, boa noite. Ângelo, da Bate-Fundo Esportivo. Parabéns pela vitória. Queria te fazer uma pergunta, meu querido. A Libertadores começa no dia 5 de abril. Como que você imagina, como que você imagina que o Corinthians inicia essa Libertadores em termos de parte técnica, física, tática? Como é que você imagina já o Corinthians para esse início de Libertadores? Boa noite, Ângelo. Sinceramente, tá bem distante ainda.
É uma etapa que ainda não dá para a gente projetar agora. A gente sabe que a gente vai numa crescente ao longo desse período até lá, né? E não consigo te estimar, é uma distância muito longa, a gente tem atletas evoluindo, tem uma equipe se construindo e se consolidando dentro de ideias, buscando um equilíbrio, e é uma coisa ainda muito... A gente tem que olhar passo a passo, jogo a jogo, e é assim que a gente vai caminhando para que, quando chegar a hora, esteja da melhor forma possível. Fernando, boa noite. Caio, da Rede Globo. Você vive o Corinthians desde que você nasceu, né, cara? Então, não te surpreendeu a postura da torcida quando o Corinthians sofreu o gol, né? Eles só incentivaram mais. Só que deve ter afetado um pouco o seu plano de jogo, né? Porque vocês pensam muito em como vai se desenvolver, como vocês vão trabalhar dentro do jogo. Naquele momento que sofreu o gol, o que mudou na sua postura, ou o que o Corinthians teve que fazer de diferente do que você tinha preparado antes? E até conversei com os corintianos saindo, né? Eles falaram, normal, uma vitória sofrida assim de virada, né? A cara do Corinthians. Sim. Bom, boa noite, Caio. Isso de conhecer o ambiente, de saber que esse tipo de vitória, né? É claro que a gente quer ganhar normalmente com uma supremacia no jogo maior, mas a gente sabe o quanto isso marca, o quanto o valor desse tipo de vitória para o corintiano. O time competindo, disputando cada bola, essa entrega, isso é total clareza e satisfaz também de uma outra forma muito grande, a gente sabe o peso disso para a torcida. O quanto impactou, na verdade, no primeiro minuto você tomar um gol, na verdade a preocupação maior era justamente isso, de manter o plano de jogo, né? É claro que impacta um primeiro gol e você fica projetando já cenários possíveis para frente, mas no primeiro momento o que você quer é que a equipe mantenha a calma, entre dentro do jogo novamente e mantenha a ideia de jogo, porque você trabalhou a semana para isso, projetou o que você entende que seria a melhor opção para explorar as suas qualidades e as características do adversário. Então, permanecer dentro do plano de jogo era o que a gente mais imaginava nesse primeiro momento, e a equipe conseguiu rapidamente absorver o golpe, seguir em frente e começar a construir dentro da ideia de jogo, e foi martelando e conseguiu no final do primeiro tempo já o resultado que já poderia ter chegado um pouco antes. Boa noite, Fernando. Matheus Fernandes, Central do Timão, parabéns pela vitória. Falando um pouquinho sobre o sistema defensivo, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Caetano, se tem uma perspectiva para a estreia dele, e também sobre o Murilo, garoto da base que chegou um pouco depois por conta da Copinha. Obrigado. Boa noite, Matheus. São dois atletas que estão evoluindo muito bem. O Caetano chegou e também perdeu uma primeira parte da pré-temporada, um atleta que vinha numa parte final da temporada passada de uma recuperação de uma lesão no início, no clube anterior, no Goiás, e aí na chegada na pré-temporada perdeu os primeiros dias ali ainda finalizando ali a sua melhor condição, e depois foi crescendo, né, ao longo da temporada, da pré-temporada, participando e ganhando a sua melhor condição um pouco mais tardiamente, se inserindo nos trabalhos. Tem evoluído muito bem dentro das ideias, é um zagueiro com uma qualidade técnica muito alta, com recursos e que a gente vê com muitos bons olhos, e ele está dentro desse processo, inserido nos jogos, e as oportunidades vão surgir ao longo do tempo, na sequência ainda. E o Murilo, um atleta que a gente acompanhou bastante já o ano passado todo, no Sub-20, performando bem, que fez uma boa Copa São Paulo, e a gente já tinha, né, comunicado anteriormente que subiria para estar conosco, e tem sido integrado ali no dia a dia de treinamento. O atleta, quando chega ali assim num primeiro momento para estar em definitivo, né, sente assim esse primeiro de estar envolvido ali no grupo e vai se soltando naturalmente. Então, essa naturalidade que eles já estão atingindo, isso vai propiciar. É um atleta potente, com muita força física, mas também com bom recurso técnico, que se apresenta bem também para o jogo e tem velocidade, enfim, força física, impulsão, muito boas características para um defensor, e também gradualmente vai ganhando seu espaço ali no nosso elenco. Boa noite, Fernando. Giovana Duarte, Rede Globo.
Vou fugir um pouquinho do jogo. Queria te perguntar qual que é a importância para você, como treinador de um dos maiores clubes do país, do analista de desempenho, e como essa função te formou para conseguir se tornar técnico do Corinthians. Obrigada. Boa noite, Joana. Cara, o analista é um profissional que já existia de alguma forma, mas não tinha esse termo, depois foi virando essa função especificamente, que hoje faz parte do futebol, né, brasileiro, de todas as estruturas dos clubes. É um profissional que é dedicado full time a estar avaliando jogos, jogadores, enfim, alguns focos que ele tem, avaliando adversário, avaliando performance da equipe, analisando padrões, analisando movimentos, enfim, pequenos detalhes. E isso é uma coisa que traz um acréscimo, porque, como é uma pessoa que está exclusivamente dedicada a isso, vai aprofundando, né, e vai tendo a capacidade e o trabalho de ir no detalhe, de ir avançando nesses aspectos. Hoje estamos muito bem servidos, né, como o clube conseguiu formar muitos profissionais nessa área ao longo do tempo, e hoje, né, o Raoni, que é o responsável pelo departamento, é um profissional que saiu e voltou para o clube e de muito bom nível, não à toa serviu várias seleções de base, seleção principal teve na última Copa do Mundo, e outros profissionais que estão ali que também já gabaritados ali nessa área. E na minha formação não foi diferente disso, né? Você analisando, observando, vendo muitos jogos, vendo cenários diferentes, equipes de outros cenários, outras possibilidades, vai te enriquecendo de certa forma nessa análise mais minuciosa e vai trazendo conteúdo para esse momento hoje ter um repertório, vamos dizer. Obrigada. Qual